Faz Bora. isso. Bora. 3, 2, 1. Fala, galera, estamos começando mais um Roda Bíblica Podcast, mais uma semana sobrevivendo em meio à crise. O nosso pequeno negócio continua ativo e eu devo confessar que eu fico muito feliz porque nós estamos dando conta de pagar as contas. E isso me deixa muito feliz. Vou apresentar os meus amigos que estão aqui para a gente poder iniciar a nossa conversa também. Marco, seja bem-vindo de novo, cara. É sempre bom ter você aqui, porque você é o cara da polêmica. Já percebi isso. É o Marco. Eu quero ser o contraponto. Cara, você Só quer ser o do isso, contra, gente, de é. fato. Eu aprendi, o Carlos Bezerra disse assim, que quando o pessoal da direita te considera de esquerda e o pessoal de esquerda Boa. te considera de direita, é porque você tá no caminho Você tá certo. no caminho certo, Eu tô é fazendo isso Você aqui tá nesse mesmo. podcast. Você tá mesmo. É mais ou menos isso. Mas, ó, é legal falar que, assim, não é necessariamente a sua opinião. Tá até instigando o convidado a falar sobre alguns é uma temas. obra de ficção. Boa, Por vez. boa. Com quem eu aprendi isso? O reverendo Heber Cucarelli. Boa. Que eu vejo muitas vezes ele dando uma opinião que eu sei que não é a dele. Sim, Pra sim. instigar o convidado a falar, né? De fato. Muito bacana. Quem tá aqui também é o Vinícius. E aí, Vinícius? Mais uma vez, o né? teólogo da vida. Teólogo da vida, cara. Mais uma semana aí. Moleque. Continuamos aqui com o nosso pequeno negócio, como sim, diz o sim. Zeca. Sobrevivendo aí em meio a todas as crises aí. A nossa empresa é hoje com 2 estagiários. Cara, 2. Estamos dobrando. 2, Maravilha. cara. O funcionamento de Caramba, hein, emprego. mano. A gente tá abrindo as portas, cara. Aí, viu, governador? Pode botar toque de recolher, Exatamente. pode fechar, que nós vamos resistir. Exatamente, pô. Bravamente. Exatamente. Não tem problema. Passa as nossas redes sociais, Vinícius, pra quem nos assiste aí e quiser acompanhar mais, né? Por favor. As nossas redes sociais aí é no @Roda Bíblica Podcast. Você vai lá no Instagram, @Roda Bíblica Podcast. Pode ir no Twitter e no YouTube, né? O principal é no YouTube. Se você tá vendo eu falando em algum lugar aí, ou você tá no Spotify, ou você tá no Deezer, ou você tá no YouTube. Sempre como @Roda Bíblica Podcast. Você acha a gente fácil. E agora o cortes do Roda Bíblica Podcast. Cortes, _ Roda Bíblica Podcast. Cortes, _ Roda Bíblica Podcast no YouTube. Você quer ver aí? Vamos aí pegar um tema aí. Vamos ver o Vailate falando sobre feminismo e machismo. Você acha lá só o corte dele falando sobre isso. Paulo mandou as mulheres calar a boca? É isso, verdade. não é? Por que Paulo falou para as mulheres ficarem Tem isso quietas? Tem lá. Tem isso lá. Tem lá só o corte lá e você manda para sua esposa o Vailate falando sobre Saber isso. se é isso mesmo, se não é. É, se era isso mesmo que ele queria dizer. exatamente. dela, Ele né? Tem dá- o lance do grego, às vezes o cara fala, mano, no grego não era boca, velho. Era, No grego era outra coisa. era um conselho pra igreja toda, cara. Que da hora, mano. Que da hora. Vocês são massa mesmo. Mas viu, é cara? isso aí. Vocês conseguem fazer o convidado falar aquilo que ele não disse. Mas vocês fazem isso. Vocês são bons, cara. Vocês são bons. Olha aí. Essa Tá na função do moda, né? jornalismo. Essa é a função do jornalista, de fato. Hoje Maior- temos um jornalista aqui. O maior Boa. criador de fake news. Marco, apresenta o nosso convidado então. O Vinícius já deu um leve spoiler aí. Nosso convidado é o que vai responder todos os questionamentos que a gente às vezes tem assim de... Você já ouviu... Eu já vi o Vinícius comprando briga com gente que fala assim, o cara é morador de rua porque Vinícius ele quer. Vinícius eu. Eu já vi o Vinícius comprando briga com o pessoal que fala assim, o cara é morador de rua porque ele quer. Falaram isso Ele, pra mim um dia, falaram pra ele mim. gosta de morar na O cara rua. mora aí, o cara olhou e falou, vou morar nessa calçada. O cara Não falou E desse aí- jeito pra mim. E a gente vê mesmo. que existe uma... Realmente dando nome ao projeto dele, existe uma população que é tratada como invisível, mas que a gente convive assim de uma forma... isso até me incomoda um pouco, né? Como é natural pra gente, às vezes, né? Pessoas morando na rua, né? Eu quando trabalhava lá na HIT, que passava ali na Praça da República, você vai praticamente pulando os corpos e parece que é uma coisa Normal. natural, né? Sim. Então, nosso convidado hoje é um cara que tem um projeto totalmente direcionado para isso. O nome do projeto é SP Invisível, um projeto que já foi premiado e tudo mais. Baita Temos a honra projeto. de receber aqui Vinícius. Uhul! Beleza, Lima. Vinícius? Muito bom. Vinícius ou Vini? tarde. Vinícius ou Vini? Vini, vamos de Vini, é. Eu vou de Vinícius, então. Ah, Tá bom. Você vai ser o Vinícius hoje. Você vai de boa Carlos, tarde, você é o Marco, Carlos. boa tarde, Zeca, Boa Vini, tarde. meu xará aí.
ouvintes. Sou Vinícius, como disseram, sou cofundador de um projeto chamado SP Invisível, sou jornalista, tenho 25 anos, nascido e criado em berço evangélico aí. Legal. Então é um prazer estar aqui, vamos trocar ideia aí. Prazer é Eu tenho nosso. que parar de falar isso, inclusive do berço evangélico, porque nascido e criado na igreja, uma vez eu falei isso, aí a galera que não é crente, eu convivo com muita gente que não é crente, de ativismo, de militância, enfim. Aí uma vez perguntaram assim, como assim, tinha uma maternidade na igreja? Eu falei, não, a gente fala isso, mas não é que tinha um hospital ali. Nasci no berço evangélico. Quando você fala um E o berço gospel. berço evangélico, eu imagino aqueles desenhos que igual a Lista dos Países Maravilhas, não tem o sofá não é animado. Exato. Aí eu imagino o berço falando, eu aceito Jesus. Com a mão levantada, o berço evangélico. A gente falou isso outros dias atrás e bastante gente cita pra mim, eu ouvi seu podcast, mas eu não entendi algumas coisas. Sim, sim. Parece que é uma linguagem só Do gueto. do gueto ali, gospel Do ali, que só evangeliquez, vocês, né? do evangeliquez, que só Exatamente. vocês entendem. A gente falou até aqui de cair fogo do céu, a galera ficou, "Pô, vai cair fogo do céu, Estragar tudo. vai aí. estragar tudo, vai dar ruim." A gente tenta não estar Não, tanto aí, mas né? ó, Sim, sem dúvida. Vinícius, primeiro, cara, obrigado por aceitar o nosso convite, tá? Que é muito legal a gente falar sobre o seu trabalho, né? De maneira específica aí com o SP Invisível. Mas, cara, você comentou agora que você tem 25 anos. O trabalho ele não é tão recente. Cara, vocês começaram muito cedo, assim, muito novo, Foi. muito engajado. Não é o padrão, né? O padrão não é uma juventude tão engajada assim. Então, foi março de 2014, 7 anos atrás, anos, vai olha dar só. 7 anos agora em março, né? A gente começou o projeto da SP Invisível a partir de uma exposição que a gente fez na igreja em 2013, dezembro de 2013, na IBAB. Que os adolescentes da IBAB ali estavam com as redes sociais muito fúteis, né? Muito superficiais. Muito gatinho, cachorrinho, selfie, viagem, restaurante. E o Joab, na época ele era pastor de adolescentes, ele estava bastante incomodado com isso. Aí ele falou, pô, vamos sair pela rua e tirar foto de tudo que é invisível e postar nas redes sociais e também, ao mesmo tempo, fazer uma exposição aqui no hall da IBAB. E aí os adolescentes compraram a ideia e aí ficaram uma semana, 2, tirando foto de tudo que era invisível no seu cotidiano. O que era pra mim é diferente pra você e pra você. E aí tinha foto de lixo no chão, buraco no chão, favela, prostituição, uso de droga, metrô lotado, ônibus lotado, enfim, tudo que não é relativamente belo, né, pra ser mostrado ali na internet. Só que o que foi unânime, todos os adolescentes tiraram foto, foi de gente dormindo na rua. E aí a exposição rolou e tal. Chamamos esse dia de SP Invisível. Esse nome veio do Joab ali, da turma de criação da IBAB. E aí, março de 2014, 3 meses depois, eu e o André, os dois eram adolescentes na época, a gente conversando, a gente falou, pô, a gente participou daquele evento. Lembra aquele evento que a gente participou? Chamamos de SP Invisível e tal, a gente tirou foto de um monte de gente na rua. Mas a gente nem falou com elas, né? Era aquelas fotos à distância, né? O cara deitado e tal, sentado. E hoje a gente sabe até que é hiperinvasivo fazer isso. Invisível não é o corpo delas, né? A gente vê, tem até reações horríveis, fecha vidro, esconde bolsa, atravessa a rua. Invisível é a história delas. Vamos contar essas histórias? O que um é diferente do outro? Por que eles estão lá? Qual é o nome deles? Enfim. E na época eu estava começando jornalismo, ele começando cinema, audiovisual. Então ele tirava foto, eu sentava no chão, ouvia as histórias, depois transcrevia e aí começamos. E aí com o tempo a gente foi vendo a necessidade também de fazer ações. E hoje a gente funciona num esquema de ONG assim mesmo. Até tipo tem esse braço de conteúdo, de contar as histórias, que foi onde começou. E o braço de fazer as ações. Show de bola. Ô Vini, você falou que porque eles estão lá. Então eu já queria começar te fazendo essa pergunta. Por quê? Por que existe gente que mora na rua? Cara, não dá pra gente pensar isso sem pensando apenas de maneiras individuais, né? Por escolhas individuais. São Paulo funciona, as metrópoles funcionam de uma maneira que gera mais e mais pessoas nas ruas. Uma vez que para morar é caro, uma vez que tem um desemprego enorme.
a gente não pode virar e falar, tá na rua porque é alcoólatra. Tem alcoólatra aqui na Paulista, tem alcoólatra na Berrini, tem alcoólatra em vários lugares. Tem um monte de playboy alcoólatra. E nem por isso perde o emprego, nem por isso perde o trampo. Não pode falar que é porque ficou desempregado. Eu fico desempregado, posso falar pra minha mãe, pra minha avó, sei lá, tô um tempo desempregado, até arrumar outro trampo, segura as pontas pra mim. Então, primeiro, tem as exceções, pessoas de classe média, classe alta que vão pra rua, mas é um ou outro. E aí tem gente que gosta de pegar essas exceções e falar que tá na rua porque quer, tá na rua porque não soube lidar bem com dinheiro, enfim. Mas a maioria é uma galera periférica, é uma galera de quebrada, uma galera preta que vai pra rua porque a cidade funciona desse jeito. O cara ficou desempregado, teve que atrasar um aluguel, teve que atrasar 2, no terceiro foi despejado. E aí não tem ninguém aqui em São Paulo, seja porque faleceu, seja porque veio de outro estado. Eu costumo dizer que antes de perder a casa, a pessoa perde os relacionamentos, né? São pessoas que não tem quem segurar as pontas, não tem quem ir aí ajudar, né? Então tá muito ligado a 3 coisas que vão se misturando: desemprego, álcool e família. E aí brigou com família porque bebia muito, ficou desempregado porque bebia muito, brigou com família porque ficou desempregado. Tudo isso vai se misturando, mas esses 3 pilares aí. Interessante. E é legal falar que o crack é consequência da rua, né? Todo mundo fala do crack, mas a causa da rua é muito mais esses 3. Na rua, a pessoa, o usuário de crack, conhece o crack. Poucas pessoas estão em casa ali fumando pedra. Existe esse caso, né? Aquele que vende tudo e tal. Mas é minoria, assim. Mais raro. Então é mais por causa do álcool do que por causa de droga, geralmente? Sim, droga conhece na rua mesmo. Já conhece depois. Ô Vinícius, eu queria que você falasse um negocinho pra gente, sim, que, cara, é uma ideia que eu tenho e que às vezes eu converso aqui com os meninos também, dessa questão dessa ajuda, né? Você até citou como a cidade funciona. O cara perde o emprego, não tem uma moradia popular, não tem nada. E o Estado não dá esse auxílio. Eu sou um cara que, por exemplo, eu acho que o Estado não deveria dar o auxílio. Porém, a situação é tão grave que não tem como o Estado se omitir disso. O certo era a pessoa ter condição de estudar, trabalhar e tudo mais. Essa condição básica que a gente não tem aqui. Só para dar um exemplo, a questão da cota dos negros na universidade. Eu acho que essa não tem que ser a solução. Mas hoje você não pode não ter isso. Você tem que ter. Porque eles não têm realmente essa igualdade. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre essa ajuda do governo, o quanto isso é importante e o quanto a gente não tem esse auxílio. Sim. O auxílio emergencial foi muito importante para a população de rua, para a parcela dela, né? Para conseguir um alimento, para conseguir pagar um quartinho, para conseguir pagar um hotelzinho. A galera que é usuária, que o pessoal fala, vai pegar o dinheiro e vai usar droga. Essa galera nem se preocupou em fazer a burocracia do auxílio emergencial, até porque aí entra outro problema. Muita gente na rua não conseguiu tirar o auxílio emergencial porque envolvia ter um celular, envolvia ter alguma coisa ali. Comprovante de residência. Um eletrônico, um comprovante de residência. Então quem foi atrás mesmo é quem já estava um pouquinho mais com a vida organizada e usou para coisas ali tipo que iam dar um adianto na vida dele. Porém, outra coisa que eu pensei enquanto falava isso é que existe uma discussão muito forte de tipo, qual é o primeiro passo para sair da rua, né? É emprego ou é casa? A partir da casa o cara vai conseguir emprego, a partir do emprego o cara vai conseguir uma casa. E aí a gente viu na época que o Dória era prefeito que ele tentou o emprego. Ele dava ali um emprego do McDonald's para as pessoas e aí as pessoas tinham que, com aquele salário, em 3 meses, sair da rua. Só que a gente que está no zero, vamos dizer, ganha um salário, aí vai pro positivo. Aí paga todas as contas, já tá aqui. Aí passa 15 dias, já tá no zero de novo. Imagine o cara que tá no negativo, sabe? Ele vai ganhar um salário de McDonald's, vai vir pro negativo um pouquinho menos. Aí vai vir juros, vai voltar pra lá. Tipo, pra recomeçar a vida desse jeito é muito difícil. E aí tem os programas de locação social, que aqui em São Paulo a gente só tem um, que é o prédio Nasdrubal Nascimento, tá abrindo um outro,
que é prédio, quarto com privacidade, não é albergue, uma cama do lado da outra, que a pessoa vai e ganha um emprego e paga 10% do aluguel, paga 10% do salário no aluguel. Se ele ganha um emprego de R$2.000, ele vai pagar R$200 no aluguel. E aí ele vai recomeçando a vida aos poucos. Que projeto é esse aí? Locação social. De quem? Da Prefeitura de São Paulo. Legal. A questão é que existe desde a Marta, porém só o Bruno Covas agora que fez para a população de rua. Certo. Era para a galera de quebrada, periférica, que já tinha uma habitação, já tinha um lar. Ou para as ocupações. Mas a população de rua está cada vez mais pedindo prédios para eles desse formato aí. E é algo que funciona, porque primeiro, quando você tem uma casa, você tem onde começar seu dia, onde você tem onde terminar seu dia, você tem onde descansar, onde recomeçar, onde te encontrarem para te ajudarem. Então, primeiro é a casa. Tem até o projeto de habitação no mundo inteiro, né, que chama Housing First, que é isso, casa primeiro. E a partir da casa, tudo vai sendo conquistado. Porque a única unanimidade na rua é a necessidade de uma casa. Uhum. A partir daí, cada pessoa tem um problema e cada problema tem uma solução. Eu preciso para sair da rua de casa, mas eu não estudei. Então, eu também preciso de um supletivo e preciso de, sei lá, eu tenho problema com drogas. Eu preciso de uma clínica. Já o Vini, ele precisa de casa e tem um filho. Aí ele precisa de uma creche para o filho dele para poder ir trampar. E você precisa de uns remédios que são caros. Enfim. Ajuda psicológica. Cada pessoa tem um problema diferente. Mas a única unanimidade é a casa. A partir da casa a gente vai vendo o problema de cada um. Interessante. Deixa eu falar uma coisa. Botar o fogo na lenha um pouco. Lá vem. Você leu o livro do Iago Martins? Nossa. Que aleatório, mano. Eu li o Tava prefácio. pensando sobre isso, cara. Não é aleatório não, Vini. Porque o Iago escreveu um livro que ele, né, ele disse que passou Máfia um tempo dos morando mendigos, na rua e tal. Ele falou, foi pra rua. E você, o que você achou do livro? Você que é um cara que tá nesse meio aí, fala pra gente. Cara, eu não li o livro. Eu li o prefácio que ele disponibilizou lá uma época, ou foi disponibilizado na Amazon, enfim, num site. Patrocinem. Mas eu acho que reforça muito um estereótipo criminalizador, assim, sabe? Mesmo que ele explique ao longo do livro, mesmo que você dá esse nome, beleza, vai chamar atenção, vai vender, mas estereotipa muito para quem não for ler o livro. Estereotipa muito essa ideia de que todo mundo que está na rua vai te roubar, você vai poder fechar o vidro a hora que vir alguém na rua. Mendigo já é meio pejorativo, já trata todo mundo como alguém que está pedindo ali, mas você tem muita gente que é catador, tem muita gente que faz bico, tem muita gente que trampa. E essa conotação de máfia parece que é algo tão organizado e pensado e que envolve uma maldade e que envolve algo que eles querem. Quando eu falo máfia, eu penso no Al Capone, sabe? Sim. Algo que eles querem construir um império. E, se fosse isso, não ia estar aumentando o número de pessoas na rua diariamente, sabe? E me parece, eu também não li, mas me parece que ele reforça uma ideia, assim, não sei se estou falando besteira, de que é melhor não ajudar do que ajudar. Que, tipo assim, que você ajudando ali, você tá meio que... Ele reforça que a ajuda acaba fortalecendo o movimento, vamos dizer assim. E o que você acha na rua. disso aí? Eu falei sobre esse título, sobre essa, que eu acho que reforça a ideia de criminalizar. Aí sobre isso, independente do livro, eu gosto de sempre pensar que é muito de pessoa para pessoa, tanto a pessoa agente quanto a pessoa que está pedindo. Não consigo dar uma resposta geral. Tá. Se a pessoa está me pedindo, sei lá, comida e eu vejo que a pessoa está de boa, quer mesmo comer, até fala, posso comer lá dentro, eu pago numa boa. Se eu também tenho, não tenho problema de falar, tô sem grana, ou tô na correria, tô com pressa. O SP Invisível vem para você passar a perceber que quem tá na rua é ser humano. A partir daí, o que você vai fazer depende do seu recurso, depende do seu tempo, enfim. Dinheiro, eu gosto de
tirar o fator casa da minha reflexão. Como assim? E aí, a partir daí, pensar que é uma relação. Eu não vou dar dinheiro, talvez, para uma pessoa que eu nem conheço, mesmo que ela tenha casa. Para quem tá na rua também não, talvez. A não ser que aquilo tenha me passado uma confiança inexplicável ali daquele momento. Entendi. E aí, se a pessoa tá na rua e eu conheço, já aconteceu isso. Tem um cara que a gente ajuda que ele tem os vícios dele de álcool, mas todo mês a gente dá lá 300 conto pra ele pagar o quartinho que ele fica, e ele paga, ele nunca vai usar para aquilo ou pra outra coisa. E é uma relação de confiança. Como eu posso emprestar 300 conto pra um amigo meu que, sei lá, tem uma casa e ele usar pra outra coisa? Exato, claro. Ele pediu pra pagar uma conta de luz, mas ele usou pra, sei lá, dar um rolê. E aí, se vier me pedir de novo, eu falo, é uma relação. Falar, aquela vez você vacilou. Interessante, Não, então, porque você, como você tem a experiência, você é o cara certo pra falar se faz sentido ou não, sim, né? E a resposta, resumindo, é que não tem uma resposta geral. Entendi, é de caso pra caso. Assim. Sempre relação mesmo. Fica até quando ele falou da questão do emprego, né, lá do McDonald's. Imagina o cara trabalhar, mas ainda morar na rua, cara. Exato. Porra, imagina, depois de um dia... Pra onde você volta, né? Sim. Cara, como é que você toma um banho? E agora você vai pra onde, né? Você vai pra porta, vai ficar ali pedindo alguma coisa. Caraca, velho, é loucura mesmo. E por isso que eu também não concordo muito com o livro do Iago, porque eu acho que foi o que eu disse anteriormente. Hoje a nossa situação é tão grave que não tem como você não ter essa ajuda, cara. Não é um lugar igual pra todo mundo. E não tem muita gente que veio pra rua na pandemia, assim. Tipo, agora, 2019, o censo da prefeitura falava 24 mil, mas já era lá seus 30. Hoje, se lançar um censo, vai 40, por aí. Muito. Lá o Marco falou da República, lá tá demais, assim. Muito mais gente. Muito, mas muito mesmo. E muita gente que... Em alguns países isso seria população de rua. Aqui o método do censo não. Mas que usa todos os serviços de população de rua, mas tem uma casinha. Mas tem que escolher, sei lá, entre pagar o aluguel e comer, pagar o aluguel e fazer tudo. Então, por exemplo, durante o ano passado, quando tava a pandemia... Aliás, nem vou falar isso porque tá morrendo muita gente por dia. Mas na primeira onda da pandemia, eu fui bastante na Missão Sena. E tinha muito... entregador de aplicativo pegando a refeição que é para a população de rua. E tudo bem, sabe? É tão triste. Não é para eles não pegarem. Mas, tipo, tinha uma galera que não tá na rua, mas usa de todos esses serviços aí, porque é a miséria que tá rolando. É igual o Neymar pediu auxílio emergencial, né? Ainda que eu saiba que não foi ele, mas é bem nesse estilo, não, né, mas também aproveitando, né? Mas também é triste o cara entregar comida o dia inteiro ali e não ter condições dele comer. Cara, sim, sem dúvida. É muito triste. Ô, Vinícius, final do ano passado, se eu não me engano, até vi a publicação do SP Invisível lá sobre aquele momento que a população de rua vai e toma ali vários carros, toma ali várias pessoas que passavam na rua. Eu vi que vocês se posicionaram de alguma forma, falando que não é a regra, aquilo ali. Eu acredito também que não é a regra. Mas como que a gente mostra isso para as pessoas? Como que a gente perde o medo de andar, cara, ali no centro de São Paulo? Como que a gente passa por esses lugares sem essa questão de falar, pô, eu vou passar ali e vão me roubar? Cara, a gente não vai conseguir resolver isso. Antes disso, falando sobre esse caso e sobre qualquer caso de assalto, de crime, assim, né? É crime, tem que ser aquelas pessoas individuais têm que ser punidas. Só que isso é tão pouco perto do tão problemático que é aquela situação da Cracolândia, da população de rua no geral, que a gente nunca vai resolver isso se não for no cerne da questão, que é essa guerra às drogas que existe da polícia com a Cracolândia, com a GCM com a Cracolândia. E aí o traficante maior não tá ali na Cracolândia, né? Tem Estado, tem empresários, tem milícia, tem um monte de coisa envolvendo isso, que a gente fazer um showzinho, uma operação de bomba, de gás lacrimogêneo lá na Cracolândia não vai resolver nada. Só vai gerar mais ódio, só vai gerar mais revolta naquele cara que é o usuário ali,
E aí ele vai refletir desse jeito. Então aquela violência que a gente viu lá é fruto de uma violência anterior, que está sendo todo dia bombardeada ali na Cracolândia, ali na região de Campos Elíseos, por causa da especulação imobiliária. O João Dória prometeu quando ele era prefeito que aquilo lá ia estar limpo, no sentido de não ter pessoas em situação de rua, para a galera poder comprar os apartamentos ali que lançou os apartamentos, tem um monte de gente morando, e a Cracolândia segue lá. E aí a galera fica brava, chama a polícia, não sei o que lá. Mas isso não é resolvido desse jeito. A Cracolândia você não resolve com bomba de borracha e gás lacrimogêneo. Você resolve com saúde, você resolve com uma segurança pública ali, humana, uma vigilância. Você resolve com emprego, você resolve com... Enfim, uma... Você acha que dá pra acabar com a Cracolândia? Eu acho que dá pra diminuir. Mas acabar vai muito de uma boa vontade geral. Vai muito lutar contra interesses muito grandes, assim. A gente está falando de empreiteira, a gente está falando de imobiliária, a gente está falando... às vezes o próprio Estado é conveniente. A gente está falando do PCC, a gente está falando de tudo isso. Trabalhando em conjunto e... Enquanto a gente fica atacando a ponta ali, não vai acontecer nada. Só vai ser para inglês ver, assim. Cara, é muito louco a gente pensar nisso, né, cara? Assim, até de esperança mesmo, né? Por exemplo, como é difícil a gente nutrir essa uma história que eu ouvi assim. no SP Invisível. Cadê? Não ouvi no SP Invisível. Uma história que eu ouvi, a gente não publicou. O cara falou assim, e até conversa com a última pergunta de se eu ajudo ou não, se eu dou dinheiro ou não, e aí é de caso para caso. O cara me abordou e falou assim, moço, me dá R$5 pra eu não ter que assaltar uma senhora. Eu tinha R$5 ali, eu falei, vou evitar pra ele usar droga. Vou evitar pelo menos de uma senhora ser assaltada, dei esse encontro pra ele. E aí, se eu falar pra ele não usar droga, se eu falar pra ele, o que ia adiantar, sabe? Sim. Ia gerar uma outra violência ali na frente. Tipo, ia ser algo muito maior, sabe? Então é muito um problema estrutural de São Paulo e muito menos algo que a gente vê, assim. Existe algum projeto que é modelo, assim, em algum país do mundo, de tipo, que conseguiu lidar bem com e resolver, assim, bem essa questão, assim, que você acha que é uma coisa que é exemplo pra você? Não falando de Cracolândia, mas de população de rua em geral. Tem algum país que funciona bem, assim, nesse quesito? Que você considera, assim? Sim, Lisboa tem uma política legal de habitação, desse sentido de dar a casa, e a partir da casa você vai ganhando tudo o resto que você precisa, e quando você estiver mais independente, você vai passando a pagar até que você está independente total. Legal. E isso, a galera vai achar que é comunismo, é contra a meritocracia, só que isso aí é liberalismo puro. Tipo, eu me identifico como esquerda, mas isso aí é Friedman, isso aí, tipo, é o Bolsa Família. Aí, o erro tá em não deixar independente depois. Exatamente. Mas se for tornando independente, essa é a ideia do liberalismo. Lisboa, Utah, nos Estados Unidos, e não sei qual cidade do Canadá, mas não é no Canadá inteiro, que tem essa política de dar a casa e vai tornando independente a partir da casa. Legal. Então, por exemplo, os governantes têm um projeto modelo que eles poderiam se inspirar. Sim, que é o que é feito aqui, mas só foi um prédio. A Entendi. ideia era ter uma escala legal. Prédio só, né? O Covas, antes de vir a pandemia, prometeu que ia ter 10 prédios desse, igual das Asdrubal. Asdrubal Nascimento é do lado da Câmara Municipal ali. E aí veio a pandemia, ele travou, só fez um, tá fazendo o segundo agora. Eu acho que veio a pandemia, ele tinha que acelerar. Porque a gente viu que moradia é saúde, né? Se as pessoas falavam fique em casa para se proteger do vírus, moradia é uma questão de saúde. Moradia não é só uma questão de bem-estar social, de proteção. E aí a primeira pergunta que a gente fez quando veio a pandemia foi: e quem não tem casa para ficar, para se isolar, né? Como é que faz? Fica onde? Fica onde? E aí a gente foi pra rua
tipo, mesmo todo mundo ficando em casa, a gente viu que era o momento que mais precisavam da gente, porque doação diminuiu, depois aumentou, mas a princípio diminuiu. E aí a gente entregava álcool gel, máscara, comida, mas era chovendo molhado, porque no final o cara ia dormir no chão, dormir na calçada. E aí veio a necessidade da gente pautar uma coisa que a gente sempre falou, que é a importância de privacidade. A gente sempre falou da privacidade e não dos albergues no sentido de identidade. Quando eu tenho a minha privacidade, eu tenho um espaço para ser eu mesmo, eu vou recuperando aquela identidade que eu perdi. Se você chegar na minha casa, mesmo que não tenha ninguém lá, você vai ver, pô, esse é o quarto do Vini e aquele é o quarto da mãe do Vini. Por cor de parede, por cômodos, enfim, por objetos, enfim, tudo isso. No albergue, ele não tem essa identidade. A primeira coisa que ele recebe é uma senha. E aí ele é chamado por essa senha. Tem um rótulo, né? Você é separado da sua carroça se você é catador. Você é separado do seu cachorro se você tem um cachorro. Você é separado da sua esposa porque o albergue é masculino e feminino. Você é separado se você tem um filho de outro sexo, outro gênero. Você é separado do seu filho. E tudo isso vai compondo a nossa identidade, né? E quando você vai tirando isso, é uma violência. E aí uma cama do lado da outra é quase que um campo de concentração ali, sabe? Então a necessidade, o quarto, a divisão, mesmo que por um dia, não tô falando de ser já essa política que eu pontuei antes, muda muito a autoestima da pessoa. Ele poder tomar um banho, poder descansar, poder tirar a roupa, poder jogar a roupa de canto, enfim, ter um dia de descanso. Isso vai restaurando ali aquela identidade que aos tempos ele foi perdendo porque todo mundo chamava ele de mendigo, de nóia, enfim. E aí depois o Estado chama ele de um número. E na pandemia a gente viu a necessidade de um quarto para além da identidade. A gente viu a necessidade de um quarto porque era uma proteção do vírus. Sim, Só que eles não tiveram. A solução que a gente pensou, e aí a gente tomou como referência Londres, foi o acolhimento no setor hoteleiro. Que os hotéis ficaram vazios, a prefeitura pagaria, não seria de graça para esses hotéis não quebrarem, e acolheria a galera em situação de rua. Hotéis simples, que eles já usam quando tem um dinheirinho a mais. Não é aqui do centro, não é Marriott, Hilton, inclusive paguem. E aí a prefeitura primeiro demorou bastante pra gente para acolher esse pedido, fruto de um ativismo muito grande de vários coletivos, não só o SP Invisível. E quando acolheu, foi hiper burocrático. Abriu um edital que pedia vários documentos. 7 hotéis se interessaram nessa parceria, só que nenhum desses hotéis tinham todos os documentos. E aí a gente vê a diferença da vontade política. É uma coisa que precisa ser resolvida rápido, Exato. né? Londres, que a gente viu como referência, o prefeito, a prefeita, não lembro bem, ele virou e falou assim: ou abre para a população de rua, ou nem abre depois que a pandemia acabar. Tá fechado. A prefeitura vai fechar o estabelecimento de vocês se vocês não toparem essa parceria. Então, quando foi voltando ao normal, assim, lá para outubro e tal, que deu uma baixa na onda, a gente viu que a prefeitura abriu 50 vagas. 50 vagas perto de 40 mil. É nada. Eu sou jornalista, eu sei, é só para gerar uma manchete e falar que a prefeitura acolheu população de rua nos hotéis. Sim. É zoado mesmo essa questão. Difícil. Ô Vini, eu queria que você comentasse o seguinte. Você até citou logo no início da sua proximidade com o evangelho, né, com o lar cristão, tudo mais. Mas você já falou que se identifica como esquerda. Queria que você falasse um pouquinho dessa relação aí do evangelho com a esquerda, que me parece que hoje em dia tá meio alterada aí. Na verdade, o cara que é de esquerda não pode nem ser do evangelho e vice-versa, né? Cara, eu costumo dizer que é muito louco, porque eu criei o SP Invisível, a partir do SP Invisível eu consegui ter destaque em portais de esquerda, coletivos de esquerda, sei lá, partidos de esquerda, grupos de esquerda. Só
que eu não cheguei nesses lugares porque eu li Marx, Marighella, sei lá, Simone de Beauvoir. Eu li isso aí, mas não foi por isso. Foi porque eu li Mateus, Marcos, Lucas e João. E o resto da Bíblia inteira, mas principalmente esses evangelhos. E fui falando coisas que talvez confluíam ali, mas que eu prefiro muito mais. Eu já caí nessa, no começo ali da faculdade e tal, de querer falar para a esquerda e tal, mas hoje eu prefiro muito mais libertar a galera que eu convivo de um fundamentalismo que é violento do que ficar falando pra galera de esquerda. Se a galera de esquerda gostar ou não, beleza, tanto faz. Mas eu prefiro muito mais falar com a galera crente do que falar com a galera da esquerda. Eu me identifico nesse lugar pela luta pelos pobres, pela luta pelos oprimidos, pela luta contra qualquer governo violento, contra qualquer governo que usa do poder para matar, para violentar, para oprimir. Isso tudo me coloca na esquerda. Sim. Mas o que me colocou lá foi seguir Jesus Cristo. Realmente, eu vejo também como tudo isso que ele estava falando antes, por exemplo, de uma identidade. O cara não tem, chega num albergue, lá não tem identidade nenhuma dele, do quarto dele, das coisas dele, dos objetos dele. E é trazer totalmente qualidade de vida para um cara, trazer a identidade dele. É trazer totalmente o evangelho. Você traz totalmente a boa nova e fala, você é um ser humano, você é um filho amado de Deus. E você é você, cara. É totalmente, eu acho que levar o evangelho. Eu também não consigo enxergar de outra forma. Não, tipo, o evangelho tem a ver com pessoalidade, né? É o episódio de Jesus quando ele encontra com o Gadareno lá. Por causa que assim, o Gadareno é um exemplo de alguém que tá sem pessoalidade. Tanto que ele é tomado de várias pessoalidades, né? Quando ele... o Gadareno não consegue pronunciar o nome dele, pô. Quando Jesus pergunta pra ele o nome dele, quem responde é os demônios lá, né? Que estão impostos no corpo dele. Então é mais ou menos isso, o resgate da personalidade, né? Da pessoalidade, né? E é tão louco esse negócio de tirar a identidade, porque o que acontece? Isso a gente reflete até na roupa. Tipo, você é corintiano, tá usando uma camiseta do Corinthians. O cara que tá na rua recebe uma doação. Sim. O cara talvez nem goste daquela roupa, sabe? E roupa é identidade, isso, é estilo. É real. E aí, esse lance da identidade é algo que a gente nota muito. Quando a diferença, por exemplo, de quem vive sozinho na rua recebe muito mais esses rótulos que jogam pra eles de tipo nóia, cracudo, mendigo. E quem vive com alguém na rua fala, não, eu sou o marido da fulana, sou o amigo do fulano de tal. Porque ele, a partir de uma relação, ele consegue falar, eu sou isso, eu não sou isso. Eu não sou isso que você tá me falando. Sim. E sobre essa pessoalidade, eu acho muito louco, né? Porque a gente segue Jesus, e Jesus é o cara que falava assim. Ele olhava para uma multidão, ele olhava para Cracolândia, e ele, vendo a multidão, se compadeceu e fez tal coisa. Sim. Isso a gente vê várias vezes, né? Uhum. E só quem consegue ver, se compadecer da multidão é quem vê ser humano naquilo, é quem vê rosto, é quem vê nome. Sim. Porque, como o Brown diz, a multidão é um monstro sem rosto e coração. Sim. E aí, ele é o cara que no meio da multidão, como tá em Tiago, ele vira e fala, pô, uma senhora toca nele e fala, alguém me tocou. Se eu tô na Sé, nem sei quem me toca ali no metrô lotado, 6 da tarde. Ele tem essa sensibilidade, essa empatia de perceber uma pessoa ali só, que alguém toca nele. Então ele sabe nome, ele sabe rosto, ele sabe história. E é interessante assim que eu imagino que por exemplo, a psicologia ela diz que a nossa identidade ela vem muito também da percepção do outro, né? Por causa que o que acontece? Não foi você que colocou seu nome de Vini. Exato. Nem o seu nome foi você que escolheu. Alguém disse pra você que você é Vini. E aí você foi se reconhecendo Vini a partir de várias pessoas que te identificavam como Vini. E aí você pensa que esse morador de rua,
essa perca da identidade é a partir até de um olhar de que todos têm pra ele Sim. como alguém que não tem pessoalidade, né? Porque eu vejo, por exemplo, às vezes você tá lá no McDonald's, sei lá, e aí vem um cara e pede pra pagar um lanche, por exemplo. E aí o cara fala, pô, eu quero o lanche X. E tem cara que fala assim, mano, o cara é mal folgado, quer escolher o lanche, Deixa eu mano. contar um testemunho. Uma vez um cara no Subway me pediu um lanche. Aí eu ia fazer um de 15, fiz um de 30 centímetros, né? E falei, divide que o cara vai comer metade. Aí eu ainda falei, pô, senta aqui do meu lado, tal. Perguntei o nome dele, tudo. Aí ele sentou, começou a abrir o lanche, e começou a tirar. Tirou o tomate, tirou a salada, porque o cara não gostava, velho. Exatamente. O cara não gostava. Eu já ouvi muito E ele disso. pode não gostar, né? Isso. Eu já ouvi muito Claro que disso. pode, Não, velho. e o que é Imagina- engraçado é isso. Por exemplo, a pessoa que tá ajudando não tem a percepção que ele é um ser Cara, humano. Quando eu vi aquilo, eu fiquei... Ou foi até que ele não exatamente pode essa comer, ele tem alergia, tem uma Isso, disputa. mano. É, então aí... Tipo assim, lógico que o cara tem que escolher o que ele come, Claro, pô. faz todo sentido. Sabe quando o negócio dá um clique, aí você fala, meu, que loucura. A primeira eu frase fiz, que as né? pessoas falam, tô dando de comida, quer escolher? Cara, mas Claro, caramba. claro que o cara quer. Não claro. é? É igual, sei lá, calçado. O cara não vai pegar qualquer tênis, vai pegar o que é do pé dele, sabe? Exatamente. Sim. É louco isso, né, mano? Muito. Legal isso que você falou do nome, hein? Como vocês se chamariam se vocês escolhessem o nome de vocês? Eita, rapaz. verdade. Nunca pensei nisso daí. Mas eu ia mudar, né? Porque Eliezer é muito Você ia difícil. mudar? Eu e Eliezer é complicado, né, cara? Quantos traumas, assim, né? Não, mas eu acho que a gente... De falar meu Há também nome, uma o cara não reflexão sobre saber. os filhos, né? Por exemplo, o Eliezer, eu não sei se foi você que escolheu o nome do Joaquim. Foi. Mas talvez você se chamaria Joaquim, você que escolheu Aí, o ó. nome do seu filho. Ah, pode ser. Eu me chamaria o meu nome mesmo. É, não. Hoje, digo assim, hoje em Você dia... seria você Eu acho que eu mesmo. chamo- Hoje em Maria dia eu me Vini. identifico, Tiraria os tios. Vini. É. Vini o nome. O É nome. legal, É. legal, hein? É legal. E tem várias dessas também de... Por exemplo, eu sou Carlos Vinícius. Aí, ó. E eu sou Carlos Vinícius. Você tiraria o Carlos? Não, então, eu me identifico quando alguém só me chama de Carlinhos, por exemplo, em algum lugar. Você gosta? Não, por A exemplo... partir de agora. Não. Carlinhos? Não. Nossa, cara, Carlinhos é Não, péssimo, que assim, zoeira, Zé. é que é tanta identificação assim com Carluxo. a pessoa que você se relaciona, é tanta relação mesmo que, por exemplo, se alguém me chama de Carlinhos sempre, e aí um dia tá num contexto e fala assim, ô Vinícius, eu falo, mano, É uma ofensa, esse mano. cara Ele tá aí não me bravo. chama de Vinícius não, Ele mano. tá bravo, eu também. Tem Mas alguma coisa errada. alguém te chama de Carlinhos? Um monte de gente. Não sabia. Muita gente. Eu já acho que a pessoa tá brava. Eu fico- Quando chama o nome Quando- Então eu não Se sei. a pessoa sempre fala Vini, meteu um Vinícius, eu falei... Então, mas essa brisa da identidade é engraçada, é uma pilha engraçada. Porque igual, eu trabalho assim hoje numa empresa que o chefe, ele é muito rico, assim, extremamente rico. E aí eu fiquei pensando assim, se aparecesse uma... Que ele um não anjo, patrocina aqui. um gênio... Eu ia falar isso. Exatamente, o cara é... Entendi. se aparecesse um gênio da lâmpada, assim, e falasse assim, Marco, você quer deixar de ser você e começar a ser ele, tipo, inverter, sabe? Coisa de filme. Sim. Eu não queria, cara, por causa que, por exemplo, pode ser que você queria ter mais dinheiro, mas você queria ter mais dinheiro sendo você. É. Ah, sim. Isso Tá ligado? A Tipo custo assim, do quê, né? você não quer ser outra pessoa, Sim. né? Então, esse processo da identidade Quanto que vale você deixar de ser você, né, cara? não tem. Eu não trocaria. Você trocaria, tipo assim? Não, cara. Quer dizer, puta, nunca pensei nisso, né, cara? Tá brisa, né? Só o Marco, É. mas eu vou pensar nisso. Foi eu que joguei aqui. Agora, na Ed. proposta, eu não Será que eu queria. deixaria Eu pra eu ser lembrei esse agora. cara aí, mano? Não é? Eu lembrei agora de uma fala do Ed. Que o Ed tem uma fala que é bonita, que ele disse assim, que ele tem medo de quando ele chegar de frente de Deus, assim, sei lá, né, depois da morte, o medo dele não é de Deus falar assim, poxa, Ed, você não foi um Billy Graham, você não foi o Jim Swagger, ou você não foi um Martin Luther King. Ele falou assim que o medo dele é de Deus chegar nele e falar, você não foi o Ed René. Sim, Aí, ó. Tá vendo? sim. Louco. Você tinha um propósito aí, né, cara? O Vini, o Marco citou agora o Ed, você já falou da sua relação com a igreja. Fala um pouquinho do papel da igreja nesse momento, já que a gente, né, já mencionou aqui aumento da população de rua, mais dificuldade e tudo mais. O quanto E que a nessa igreja causa, né? o quanto que a igreja é ausente dessa, assim, e eu vou dar um exemplo assim, a briga, por exemplo, durante a pandemia foi para ter culto, mas ninguém brigou para ajudar. Não.
Então, culto Sim. a gente quer fazer, mas ajudar, por favor, não pede pra gente. Então, como é que é o papel da igreja nessa história? Eu não consigo pensar desse jeito geral, né? Que eu vi muito exemplo bom, assim, de igreja Legal. que serviu ali sua região, Isso. sua quebrada, seu território. Igreja que abriu para ser eleito no começo da pandemia. Eu acredito que a Bethesda fez isso com o Gondim. Igreja que, e aí falando já da IBAB, que fez ali uma rede de psicólogos, que muita gente estava ferrada, desgraçada da cabeça. Igreja que fez tipo Pra entregar um alimento. incentivo de consumir dos irmãos da igreja que tinham sim. comércios, Bezerra falou bastante disso. ao invés de ir no mercado mesmo, enfim. Eu vi iniciativas muito legais relacionadas à igreja. Também tem as igrejas negacionistas que ficavam falando que era para ter culto mesmo no auge da pandemia. O Malafaia todo dia falando que é um absurdo não fechar as igrejas, que isso ia contra a liberdade de expressão e tal. E aí, pensando na população de rua especificamente, eu, quando vejo projetos relacionados à população de rua, que são de igrejas, né? Eu penso... Tem coisas muito positivas, tem lugares que só a igreja chega. Isso, tipo, tem sei lá, boca de tráfico que só o pastor entra. Mas eu tenho algumas observações, assim, de tipo... Eu vejo que é muitas vezes uma galera... E aí abrindo mais a pauta, não só a população de rua, que são missionários com um chamado lindo, um chamado legítimo, mas que tem pouca noção da política do negócio ali que está lidando, da pauta que está lidando. E isso impede de dialogar com muita gente. Às vezes fica muito fechadinho ali, não consegue um apoio, um edital, não consegue alguma coisa. Eu já vi missionários, pessoas ali em volta lidando com a Cracolândia, super apoiando a intervenção da polícia com bomba, com gás lacrimogênio, do lado do governo quando era o Alckmin, depois quando era o Dória, enfim. Essa é uma coisa. E a outra é que ainda é muito proselitista, assim, ainda tem muito lance de vou te ajudar se você se converter. E aí, a rua dá de 10-0 nos caras, dá vários dribles. O cara faz uma... é pra orar e aí ganha marmita? Vou orar aqui, já era, aceito Jesus só pra você ver aí. E aí, eu quero comer. Sim. E não tem que ser assim, não tem que ser condicional. O cara tá com fome. E aí, a partir daí, você vai criando uma relação com o cara. O cara vai voltar lá, e aí na sua ONG, e aí depois você conversa com ele sobre o que você quer conversar. E tem um lance ainda muito norte-americano que a gente vive, né? De tipo, esse lance de contabilizar, sabe? Tipo, tantas pessoas atendidas, tantas pessoas, almas ganhas, e pouca pessoalidade, como você disse, pouca relação. Muito número, né? Chamar pelo nome, assim. Por isso, a gente discorda bastante, assim, mas eu sou fã do João Boca, que ele sabe o nome de todos atendidos lá, abraça, sabe o que cada um tá passando. Ele realmente viveu, uns mais, uns menos, uma relação com cada um ali. Sim. Sabe? Então acho que falta isso, mas de João novo... Boca da Cristolândia, né? Da Missão Sena. Da Missão Sena, Mas de novo, tem lugares que só a igreja chega, assim, mas eu acredito que falta um entendimento mais amplo, assim. Sim. Sair dessa questão só de falar. É muito igrejeiro ainda, muito... É muito proselitista. É muito proselitista. do linguajar, né? Às vezes a gente fala e ninguém entende. e é engraçado que Jesus mesmo, ele não era proselitista, né? Tipo assim, por exemplo, Vai e não peque mais, brother. E a percepção de que... Vai. A percepção de querer seguir ele vinha da outra pessoa. E não essa obrigação vindo dele, né? Tá. Tipo assim, é diferente, né? Um outro método, assim, de lidar, né? Sim. Até com o jovem rico lá, várias vezes ele falou, o que eu tenho que fazer e tal. Isso, Exatamente. Ô, Vini, queria que você contasse pra gente, assim, a gente até perguntou isso com o Carlos Bezerra também, 2 experiências, cara, assim, que talvez que seja marcante pra você, talvez a melhor com essa relação do SP Invisível com os moradores de rua, e a pior, as 2 experiências assim, que você teve, que você lembrar. Tá. Cara, a mais legal, assim, mas ao mesmo tempo foi a mais difícil,
é o que eu entendo como SP Invisível bem sucedido, né? No sentido de concluído, que é quando a gente conta a história chega em alguém que tem um recurso, essa pessoa pode ajudar a pessoa que a gente contou a história ou qualquer outra pessoa. Porque a gente não conta a história necessariamente do João para você ler e ficar procurando o João em São Paulo, porque São Paulo é enorme. Mas para ver quantos Joões tem por aí, né? E aí, uma vez a gente contou a história de um senhor chamado Geraldino, que ele tinha uma hérnia enorme, assim, tipo, o saco dele era muito grande, ele não conseguia andar e fazia 8 anos. Caramba. E aí a gente contou a história chegou num médico, que além de ser médico, manjar da cirurgia, tudo, ele geria um hospital, e aí ele foi lá e ofereceu tudo pra ele, pra fazer essa cirurgia. E aí depois e aí foi difícil porque foi mais complicado do que parecia, a gente ficou uns 3, 4 meses dormindo com ele no hospital, assim. Caramba. Revezando voluntário, porque cada um também tinha a sua vida, enfim. Então foi bastante difícil, mas foi muito, muito prazeroso, assim, ver o poder que a gente, contando uma história, tem de mobilizar tanta Muito gente. legal. Gratificante, né? E aí, o que mais mexe comigo, assim, não tem uma história específica, mas é quando eu vejo que a história é muito parecida com a minha. Seja pela idade, seja pelos sonhos, pelo que eu já fiz e a pessoa queria fazer. Sei lá, o moleque fala, pô, meu sonho é jogar basquete. Eu pude jogar basquete a vida inteira, federado, e só no final ali, na época de ir pra faculdade, escolhi parar. Meu sonho é poder estudar fora um tempinho, e pude fazer isso. Pô, perdi meu pai e fui pra rua. Aí fiquei sem chão e fui pra rua. Eu perdi meu pai, aí apareceu vários tios que viraram pais, mãe, avô, enfim, avó. E aí você vê que tudo é privilégio e oportunidade, até sua família mesmo. Ter uma família é um privilégio. Então você vê que por pouco não é eu naquela situação, ele na minha, porque os sonhos, todo o resto é muito parecido, sabe? Então quando a história é muito parecida com a minha, isso mexe bastante comigo, assim, também. Da hora. Essa empatia, né? E a pior? Cara, a pior... Eu acho que teve um cara que a gente pagou, e aí vai da relação, né? A gente pagou a passagem pra ele voltar pra família dele, eu acho que umas 2, 3 vezes. E foi um cara que sempre voltava pra vir pra Cracolândia. E ele morava em alguma cidade do Paraná lá. Isso foi bem frustrante, assim, deu vontade de parar, mas eu sempre pegava e me forçava a pensar que eu não posso pegar essa história e generalizar. Mas eu acho que pensando como alguém que tenta sempre criar essas relações, quando é frustrado, assim, é bem triste, assim, sabe? Imagina. Porque você passa a querer dar razão, você passa a achar que é isso mesmo, o cara que tem a opinião hiper conservadora de achar que todo mundo que tá na rua é nóia, é ladrão e tal, ele tem razão. Saquei. Você dá brecha pra esse tipo de pensamento. Sim. E ou você acha que é em vão o que você faz, enfim. Sim, tudo. Ô Vini, infelizmente a gente vai caminhando pro final do nosso bate-papo, mas eu queria ainda falar um pouquinho sobre a questão da política. Você até mencionou aqui, né, antes da gente começar a gravar aqui, saiu candidato na última eleição. Você acredita que é um caminho pro projeto ganhar mais visibilidade no sentido de funcionar esses serviços públicos? Então, minha candidatura não teve a ver com SP Invisível. Foi até algo que a gente fez um post lá separando e tal. A gente não postou na página nada da candidatura. Mas eu tenho pra mim que eu quero muito no fim da vida, assim, tipo, ter participado da redução do número de pessoas na rua em São Paulo. Show. Se um dia São Paulo passar a ter, hoje tem 40, 10, depois 5 mil, 0 não sei se um dia vai ter, tomara que tenha. Prédio a gente tem para isso, estrutura tem, falta isso que eu falei, como a cidade funciona, né? Eu quero ter participado desse processo. Se é como vereador, se é como missionário, se é como ativista, como dono de ONG, como prefeito, enfim. O meio eu não sei qual vai ser, tipo... Vai tentando. Confio em Deus para isso. O meio que eu tentei foi um mandato parlamentar de vereador.
Hoje eu tô no meio SP Invisível. Mas o objetivo final é esse, sabe? Então Legal. tem vários meios para chegar. Entendi. Show. A última aí. Então vai. Será que dá tempo? Dá. A gente tava falando também antes aí de conseguir na Forbes. É Forbes... Como é que O é Under o 30, Under- né? Under Eles são no Under 30. Eu não sei falar Antes inglês, do como é que é? 30. Forbes aqui? O Under 30, 30, né? O que é isso? Como vocês chegaram? Como entraram em contato com vocês? Cara, todo ano eles listam. Não é 30 no geral, eles têm várias categorias, cada uma tem 30. A gente ficou entre os 30 mais influentes antes dos 30 anos na categoria de ativismo ali, social e tal. E foi muito doido, né? Eu fiquei bem incomodado. Fiquei feliz, grato, mas incomodado. Até que eu demorei, tipo, pra postar, assim. Porque eu fiquei fazendo uma reflexão sobre isso. Eu conversei com amigos e tal. Porque é uma revista que elenca os milionários. Elenca quem... É verdade. Seu chefe tá nessa revista. O chefe é colunista da Forbes. Então. E a gente... sério? É mesmo? Pô. Ah, tá tirando. Não, pode falar. E não patrocina, pô. Não, relaxa. Mas é isso mesmo, é isso. Dá 500 reais. E a gente conta a história de quem tá na rua. E aí eu fiquei meio assim, tipo, pô, legal, eu tô grato, eu tô feliz. Mas é muito... Às vezes, não é contraditório, mas é muito... muito chocante. Não, saquei. E aí eu fiz um post falando assim, tipo... Beleza, tô feliz, tô grato, obrigado. Mas a gente segue contando histórias para que um dia essas pessoas possam estar nessas listas. Ah, legal. Porque lista é sobre visibilidade, rankings é sobre visibilidade. Show. Então, Pegaram. um dia que a Forbes possa olhar a rua e ver quanto talento, quanta gente antes dos 30 anos tem na rua. Sim, porque É assim, importante. esse Under 30, qual que é a ideia? Eles pegam personalidades de vários setores que Sim. foram destaque durante aquele ano e jovens que estão antes dos 30. Então, por exemplo, tem a Nath Finanças. Zeca não dá mais. O Zeca não pode mais. Por exemplo, tem a Nath Eu não Finanças. sou mais influente? Não, só não é antes dos 30. Tem a Nath Finanças que saiu. Tem o cara, gastronomia, O Fred. o cara que é dono do Nanicas. O Fred do... Tem o Fred do Desimpedidos. Então, assim, e aí o deles entrou nesse setor de questão do ativismo. Mas a sua reflexão é super interessante, porque, por exemplo, o que a Forbes poderia fazer por esse projeto, né? Já que ela é um lugar que reúne tanta gente que tem grana, né? É verdade. A questão da visibilidade, vocês pegaram assim, muito, muito legal mesmo, cara. Parabéns mesmo. Muito. É isso, Zeca. Vamos precisar encerrar, né? Tem que encerrar, né, cara? Infelizmente, né? Mas, Vinícius, obrigado, viu, cara? Aceitar o nosso convite, junto. tá aqui. Foi super Muito bacana. legal, passou rapidão. Passa bem Passou, rápido cara. a gente poder refletir sobre isso também. Aproveita, passa aí os seus contatos aí, o Instagram do SP Invisível também, pro pessoal que tá assistindo poder Beleza. seguir e acompanhar lá. Então, o SP Invisível, tanto no Face, Instagram, Twitter, é SP Invisível. E eu tô no Twitter e no Instagram, SP Vinícius Lima. E aí tudo que eu falo é o quê? Eu falo lá, né, na internet. E também falo de BBB, né? Ultimamente tenho falado muito de BBB. A gente também fala. Da casa mais... Não tem... A gente também eu fala. fico muito pensando nisso. Tipo, desculpa me estender. Tem à vontade. uma galera que fala, pô, um cara tão legal e tal, tem um trabalho tão legal, fica falando de BBB. Só que eu acho burro a gente abrir mão de um assunto que tá todo mundo falando, negar isso. E isso pode conectar a gente com tanta gente e a partir daí puxar uns assuntos tão legais, sabe? Por causa do BBB, já consegui falar com a minha mãe desse negócio do cancelamento, já consegui falar, tipo... Então, pode ser uma ferramenta, sabe? Que a gente pode usar. Morrer no BBB é zoado mesmo, só ficar falando disso. Mas dá pra puxar vários assuntos a partir daí. E eu nunca vi um grande gênio dizer que é burro quem assiste BBB também. Exato. Geralmente é uns caras meio X, assim, né? Não, mas burrice não é, cara. Não dá pra dizer que é burrice, jamais, cara. O que não dá é pra viver mesmo disso, como ele disse. Pô, Sim.
Pô, eu conheço gente que Tudo, tá todo mundo dormindo lá, a pessoa tá lá, cara, assistindo. A pessoa cara dormindo. dormindo, Pay-per-view, mano. Caraca! Aí tá Fulano demais. roncou, hein? Mas o Zeca aqui perdeu um tempo votando na Carol com K, pediu um dia de folga aqui da Aí, gente. Passou o dia inteiro votando na Carol. A gente até atrasou o lançamento do vídeo por causa disso. Tava Pós-BBB. voltando na É verdade, é verdade, isso é uma verdade. Os caras falam, a gente lança de Segunda. segunda-feira. Às 9. Por que foi? Ah, Por é. causa do Um dia BBB. anterior no BBB. Isso. A galera queria ver, a Carol né? com K sairia no outro Na dia. terça. Aí todo mundo ficou naquela, vamos ver, que vai falar, que não Aí sei a o que. gente Foi, nem adianta lançar no horário do lançar, BBB, não, mano. vamos Põe lançar depois só depois do BBB. Pois é, os caras do marketing são bons pra caramba. São né? bons pra Os caras são são- atrasados também, né? Mas beleza. Programação, cara. Tem toda uma lógica de É, programação. o cara arruma as desculpas, né? Ele fala assim, ele atrasei, mas não foi porque eu atrasei assim, simplesmente atrasei. É. Hoje tem BBB, gente. Ele tem uma justificativa. Meninos, obrigado aí também pela parceria aí. Show de bola. Valeu. É nóis, valeu, isso. Vinicius. Obrigadão, Valeu, mano. tamo junto. É nóis. Valeu, obrigado a você que nos acompanhou. Na semana que vem a gente está de volta com mais uma edição do Roda Bíblica Podcast. Até lá. Valeu. Boa. Faz pra nós, Dani. Tira